horas. Vamos, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, agradecer ao nosso Pai Celestial, pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pelas bênçãos que Ele tem recebido. A Jesus, nosso teto maior, que nos alimenta de bons frutos, Deus, de amor, que nos deu o Evangelho de luz, que nos proporciona ambiente tão agradável aqui na Terra. Mestre Jesus, gratidão mais, bênção encaminhados bem, pela orientação, pela proteção, toda a assistência que eles têm nos dado. Gratidão a todos os nossos amigos, encarnados e desencarnados, pela presença amiga. Jesus abençoe todos nós, iluminando os nossos corações, iluminando os nossos fisicamente e em nossos irmãos pelo aplicativo Meet. Posso abençoar cada lá. Tanto ao irmão encarnado como que cada lar nesse momento seja abençoado, que os espíritos iluminados possam visitar cada lar, abençoando cada um dos nossos irmãos encarnados, todos os irmãos encarnados também estejam ali, sejam abençoados, e todos aqueles com os quais cada um entrar em sintonia também seja abençoado. Pedimos, Senhor, que nossos irmãos aqui do centro, os nossos vizinhos, todos os lares aqui dessa região, sejam abençoados. Suplicamos também, Mestre amado Jesus, em favor de toda a população brasileira que passa por dificuldades, notadamente mentalizando o Rio Grande do Sul, aquelas inúmeras famílias, milhares de famílias que estão sofrendo pelas enchentes, muitos mesmo, perderam seus lares, estão fora dos seus lares, sejam eles abençoados. Os que encarnaram também possam e que o amparo seja levado a cada um desses irmãos, para os irmãos encarnados materialmente e também o amparo espiritual dos nossos irmãos encarnados. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Quero agradecer a todos os nossos irmãos que estão presentes e mostrar nossa alegria de poder ter o Vladimir hoje, nosso irmão Vladimir, junto de nós novamente. E hoje ele é o responsável para fazer a reflexão do tema do Evangelho. Que Jesus abençoe a todos. Está com a palavra, Vladimir. Deus abençoe. Gente, boa noite a todos, tudo bem? É uma alegria falar com vocês. E o nosso tema hoje é um tema muito importante para a gente que estuda o Evangelho, trabalha no Evangelho, procura se melhorar no Evangelho de Jesus, né? Os sãos não precisam de médico. Esse é um axioma muito antigo, né? Que era bastante corrente na época de Jesus, na Grécia, no Oriente Extremo, né? Na China, em outros países, centenas de anos antes da vinda de Jesus. Mas o que isso traz para a gente de ensinamento, né? Uma vez um amigo meu estava no trabalho e ele incorporou no trabalho profissional. E aí o pessoal, tinha algumas pessoas perto dele, pegou uma Bíblia e bateu na cabeça dele com a Bíblia. E aí com aquilo eles queriam curar o meu amigo, né? E aí o que aconteceu? Na hora realmente meu amigo melhorou um pouco. Mas depois, em outras oportunidades, ele voltou a incorporar, né? Então, a gente pode dizer que naquele momento ele sarou.
mas ele não foi curado. Porque sarar é momentâneo, mas a cura é definitiva, né? Ele só se curou quando ele foi para a instituição religiosa, estudar, e aí saber lidar com a sua mediunidade. Então, isso é muito importante para nós, né? Todos nós somos criaturas que adoecemos, né? Lá no Fonte Viva, lição 86, a primeira frase é esta: todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, raros são os que cogitam de cura real. Então, adoecer, gente, é fácil, né? Difícil é se curar. E, às vezes, a gente leva um tempo para adoecer. Dias, meses, anos. E depois a gente quer colocar o nome no caderninho, passar na frente da igreja, receber um passe e sair curado de lá na hora, né? Ou no médico mesmo. A gente quer ir no médico, quer que ele passe um comprimido que acaba todos os nossos problemas de saúde, sendo que a gente levou anos para adoecer, né? Então é muito importante a gente cogitar da nossa cura real. Geralmente, algumas pessoas, elas buscam fora de si essa cura, né? Algumas pessoas tiram um ano sabático, um ano de férias, para viajar para locais sagrados, para se encontrarem, né? Se conhecerem. Mas aí o que acontece? Alguns vão para a Índia, outros vão para Israel, outros vão para o Vaticano, para Trindade, para Lourdes, para Meca. E aí o que acontece? Machu Picchu, quando eles chegam lá, eles não se encontram lá. Por quê? Porque nosso ser não está em nenhum lugar. Nosso ser está dentro desse corpinho nosso atualmente, encarnado, né? Então, viajar para fora é uma coisa, viajar para dentro é outra. Para a gente se conhecer, a gente precisa viajar para dentro, né? E aí, voltando lá no livro Fonte Viva, que o Emmanuel tem um pensamento que nós somos como a aranha que vive nas teias que tece. Ele diz assim, que a aranha, ela vive no centro daquilo que ela constrói. E nós também somos assim, né? Se a minha vida está boa, provavelmente é porque eu construí alguma coisa para que ela esteja boa. Mas se a minha vida estiver ruim, provavelmente eu fiz alguma coisa para que minha vida esteja ruim agora, né? Então a gente precisa curar, precisa se corrigir para conseguir a cura real. E aí, como é que eu vou me conhecer, né? O autoconhecimento é a chave do progresso individual, né? Diria Kardec. Mas é muito mais antigo, porque a gente pode pegar na filosofia do Platão, do Aristóteles, que também o Platão dizia, né, que a maior das virtudes era o autoconhecimento. E depois vem o Aristóteles e diz que mais valente é quem conhece a si mesmo, quem vence a si mesmo, do que quem vence os outros. Porque para vencer os outros é só vencer exteriormente. Mas para a gente vencer a nós mesmos, é preciso vencer interiormente. Então esse é o nosso desafio, né? E eu me conhecer é muito importante. Para eu me conhecer, eu preciso analisar quem eu sou, o que eu sinto, o que eu faço. De um lado da balança, é o bem que eu conheço, o bem que eu sinto, o bem que eu faço, o bem que eu penso. Mas também a potencialidade, aonde eu posso chegar. Se eu trabalhar, se eu estudar, se eu me aprimorar, aonde eu posso chegar? Ninguém sabe. Então, eu não sei até onde eu posso chegar, qual é o meu limite, mas também eu não sei qual é o limite do próximo. Então, eu não posso avaliar o próximo e nem julgar, porque ele está se construindo. Ele está fazendo uma construção de vários caminhos que daqui a algum tempo chegarão, outros caminhos se abrirão para ele. Então, a gente não pode rotular as pessoas, nem nós mesmos, porque a gente não sabe do que nós somos capazes, né? Quando for necessário, o que nós somos capazes de fazer? Então, esse é o autoconhecimento, o bem que a gente faz de um lado e o potencial de melhoria, do outro, o mal que a gente faz, o mal que a gente sente, o mal que a gente pensa. Esse mal, ele precisa de correção. Quando eu corrijo aquilo que há de mal em mim,
eu estou fazendo a minha reforma íntima, né? Eu estou me transformando, eu sou a mesma pessoa, só que diferente de antes, procurando corrigir alguns erros. Isso é o que o Kardec nos diz lá, né, que o reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, nós não domamos ainda nossas más inclinações, nós estamos fazendo um esforço para domá-las, né? Estamos fazendo um esforço para nos educar. Nós e quem está do lado de nós, provavelmente não seja 100% educado, mas ele está fazendo um esforço para se educar. Então, quando eu me conheço, me corrijo, eu estou me educando. Quando eu me educo, eu me preparo para realizar, né? Embora eu possa, às vezes, ao realizar algo, aprender com aquilo. Então, geralmente, a gente acha assim, eu vou aprender para depois fazer. Mas pode ser o contrário também. Eu vou fazer para depois aprender, né? É o que a gente chama de experiência de vida, que muitas pessoas têm, né? A sabedoria de vida. Elas viveram, gente, então elas adquiriram conhecimento daquilo que elas passaram, né? Isso é muito importante para nós, a gente precisa dar valor. Então, qual que era o acontecimento, né, para Jesus citar esse pensamento? Jesus estava à mesa, ele foi convidado para um jantar na casa do Mateus, né, o apóstolo. E aí o que acontece? O Mateus era publicano, cobrador de impostos. Mateus não era bem visto. Quem assistia aquela série na Netflix, The Chosen, né, lá mostra muito bem assim, como que depois de vários anos ainda, o Mateus sofria o estigma, né, de ser um ex-cobrador de imposto. Então, o que acontece? Jesus foi convidado e junto de Jesus tinham os fariseus, que eram os doutores da lei, nesse jantar, tinham outros publicanos, mas tinham os gentios também, que eram pessoas que não eram da religião oficial, né, da religião judaica. Então, eram pessoas de outras religiões. Aí, o que acontece? Olha o problema. Jesus foi criticado pelos fariseus. Por quê? Porque estava se sentando com os gentios. Jesus foi criticado pelos publicanos, porque estava se sentando com os fariseus, que muitos eram religiosos só de fachada, né? Não eram sinceros na sua fé. E Jesus estava sendo criticado pelos fariseus porque estava sentado com os gentios. Então, armou-se uma situação que, de todo jeito, Jesus seria criticado, né? E Mateus, ao receber Jesus na sua casa, ainda era um resquício do Mateus publicano, do Mateus que queria um elogio no seu ego. Por quê? Você recebeu uma pessoa como Jesus na sua casa, era um elogio muito grande. Ele queria mostrar para os outros publicanos e para os fariseus que ele era uma pessoa benquista, né? E inclusive por Jesus. Então, olha só o tanto que Jesus era conhecedor da lei, mas conhecedor das pessoas, né? Jesus não nega o convite do publicano. E ele faz ainda mais, ele convida os gentios, né? As pessoas que seriam a classe mais baixa daquela sociedade, sabendo que seria criticado, né? Sabendo que Mateus estava feliz com a presença dele ali, mas sabendo que ainda Mateus nutria um ego de ser bem visto socialmente. Mas Jesus conhecia a si mesmo e conhecia o próximo profundamente, né? Então, Jesus era uma pessoa que estava curada. Por quê? Porque ele conhecia a si mesmo, tinha feito as reformas que precisava, mas ele sabia que quem estava ali ainda não se conhecia. Às vezes era movido pelo ego e não pela sua real necessidade. Não para cumprir o seu real desejo de melhoria, né? Mas Jesus não evita o convite. Então isso significa para nós que nós não podemos evitar o sofrimento das pessoas. Nós temos que ir ao encontro das pessoas que sofrem. Talvez a gente não vai resolver o problema delas. Talvez o máximo que a gente vai conseguir é tirá-las do desespero do sofrimento. Porque o sofrimento não tem como eu tirar de vocês.
Porque o sofrimento é da própria vida, do próprio aprendizado, né? É das colheitas que a gente faz na vida. Mas Jesus está ali para acolher, ouvir, ser amigo, né? E dentro do possível, conversar, dentro do possível, fazer alguma coisa de prático para aquelas pessoas. Mas Jesus não se propõe a viver a vida das pessoas, porque ele respeitava as pessoas. Jesus se propõe a auxiliar. Então, olha só, o que a gente pode fazer com as pessoas não é viver a vida das pessoas, não é tomar decisão pelas pessoas, é auxiliar as pessoas a achar o seu próprio caminho, né? E porque o caminho deles são diferentes do meu, o que me alegra não alegra eles, o que me entristece pode não entristecer outras pessoas. Então, Jesus é aquela pessoa que acolhe, que ampara e que auxilia dentro das suas possibilidades, né? Isso é muito importante. Os próprios apóstolos de Jesus tinham alguns que eram doentes, que tinham deficiências, e Jesus sabia dessas deficiências, né? Mas Jesus não conseguiu curar essas deficiências deles, porque era trabalho deles fazê-lo. Então, mas Jesus os acompanha, os fortalece, os ampara, os esclarece, né? Não abandona as pessoas ao próprio sofrimento. Então, gente, são as pessoas que vivem em equilíbrio e harmonia com as leis naturais ou divinas. Geralmente a gente fala que é uma pessoa que tem um equilíbrio físico do corpo, emocional, né? E espiritual. Então esse equilíbrio ele é dinâmico. Tem hora que eu consigo atingi-lo, tem hora que eu caio, tem hora que eu levanto, né? Tem hora que está tudo bem, tem hora que está tudo ruim. Mas a gente busca esse equilíbrio, né? O equilíbrio não é ficar livre da dificuldade. O equilíbrio é ter força para enfrentar a dificuldade. Tá? Porque a gente brinca que o único lugar que não tem problema é no cemitério, mas a gente que é espírita sabe que lá no cemitério tem problema também, né? Porque lá tem espíritos. Mas a gente não quer a paz de cemitério, a gente quer uma paz de luta, né? Uma paz de aprendizado, uma paz de trabalho. Não existe cura sem trabalho, não existe cura sem esclarecimento. Enfermos são as pessoas que trazem queixas, dores e doenças. Então, no espiritismo, que a gente analisa o corpo físico, mas também o espírito, doentes são as pessoas que trazem queixas, dores, doenças, que envolve a matéria, o corpo, mas envolve também o espírito, né? Então, quando a gente está saudável do pensamento, da fala e das atitudes, nós estamos em equilíbrio. Mas se eu adoeço o pensamento, adoeço a fala, adoeço o sentimento, ou adoeço nas minhas atitudes, então eu preciso voltar para o equilíbrio. Porque pecado, no sentido grego, significa desviar do caminho. Então a doença, o que seria? A doença seria quando a gente desvia do caminho do equilíbrio. E como é que eu fico saudável de novo? Voltando para o caminho do equilíbrio. Então esse é o nosso desafio, né? A gente sabe quando a gente adoece, gente. A gente sabe quando está em desequilíbrio. Ao perceber que está em desequilíbrio, procurar voltar para o caminho do equilíbrio, né? Então lá no livro do Consolador, ele diz que as queixas são um sintoma de doença. Quem de nós não se queixa? Quem de nós não, às vezes, lamenta algumas situações que a gente passa, que vive, né? As dores, quem de nós não sentimos dores? Isso aqui eu estou falando de nós, mas é de nós e do próximo, né? Qual o próximo que não tem dor? E quem de nós não adoece? E qual o próximo nosso que não adoece, né? Mas o importante é, ao adoecer, procurar restabelecer, voltar para o caminho do equilíbrio. Então, gente, precisamos nos conhecer e reconhecer o estágio em que nos encontramos. Eu não posso negar as minhas falhas, eu não posso negar os meus erros, porque eu preciso aceitá-los, compreendê-los para poder tentar mudá-los, né? O orgulhoso não vê erros em si, então ele nunca vai consertar
aquilo que está errado na sua vida. Mas a pessoa que reconhece que errou, que adoeceu, provavelmente ela vai buscar o caminho da cura. Ela vai buscar o caminho do reequilíbrio, né? Então, vamos procurar mudar. Vamos procurar ajuda. Geralmente, algumas coisas leves, eu mesmo me curo, né? Com o meu trabalho, com o meu conhecimento, eu me curo. Mas algumas coisas mais delicadas, às vezes eu preciso da ajuda do próximo, dos amigos, de alguns familiares. E mais ainda, quando o problema é maior, eu preciso da ajuda de profissionais. A nossa vida moderna traz problemas modernos. Então a gente precisa de ajuda de profissionais que possam nos ajudar a lidar com essa vida moderna, né? Eu falo isso porque a gente trata da saúde mental. Às vezes a gente fica preocupado só com a saúde física e esquece da mental. Mas a gente precisa cuidar das duas, senão a gente não vive bem, né? Então, Jesus pode ajudar porque ele já sabe das nossas enfermidades. Quem se arrependeu dos seus erros, se afastou da lei, que sofre, deseja mudar e se curar. Geralmente, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente sofre e deseja mudar, mas não trabalha para isso, então não adianta. É preciso, ao sofrer, saber que está sofrendo, né? E ter o desejo de mudar para se curar. Eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas, senão eu não saio da doença. Eu não conquisto a cura real. Quem não deseja se curar, não pode se ajudar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a pessoa precisa de ajuda, mas o primeiro que tem que se ajudar é ela própria, para que depois os outros e a espiritualidade possam fazer alguma coisa por ela, né? E no tratamento também ela precisa se ajudar, porque se ela negar o tratamento, é muito difícil a ação dos outros em relação a ela. Os outros podem auxiliar, mas o trabalho principal é dela. Então, gente, olha só, depois que Jesus curava as pessoas, né? E a cura que Jesus fazia é interessante porque ela tem alguns elementos em todos os casos. O primeiro é que as pessoas sabiam que havia errado, né? Segundo, as pessoas sofriam. E terceiro, tem um tempo para a cura. As pessoas levaram um tempo para adoecer. E depois elas levaram um tempo para se curar. Então, nem Jesus curava de imediato. Jesus curava quando a pessoa estava pronta para receber a cura, né? Tem um caso do André Luiz, que é muito corriqueiro nos centros. A pessoa vai ao centro espírita, recebe o auxílio lá da espiritualidade, dos médiuns, e a hora que ela sai do centro, ela volta a fazer tudo de errado que o levou a adoecer. Ela adoece de novo. Então, tem um caso, tem um rapaz que tinha um problema no fígado, e 10 vezes ele foi ao centro, e 10 vezes ele foi curada. Na 11ª, a espiritualidade falou assim, vamos deixar agora ele, não vamos curá-lo dessa vez, não, para ele se transformar, se modificar, porque se toda vez que ele vier aqui a gente curar, e ele não se transformar, não se ajudar, não vai adiantar nada o nosso trabalho. Então, a espiritualidade deixou que ele sentisse um pouco aquela dor, para que ele procurasse a sua transformação. Porque a ajuda dos espíritos, ele já tinha, mas ele não tinha a própria ajuda, né? Então, Jesus, quando curava, é porque já estava na hora da pessoa ser curada. Ela já passou por todo o processo de cura. Era só o ponto final que Jesus, né, colocava naquela doença. E o que ele falava para as pessoas? Vá e não voltes a pecar. Ou seja, vá e não voltes a fazer a mesma coisa errada que te levou ao adoecimento, né? Então, para buscar o ensinamento de Jesus, é preciso amadurecimento de espírito. E isso, gente, a gente faz pela experiência, né? Pela educação dos sentimentos. Então, a gente precisa viver e sentir. Às vezes a gente pensa assim, a gente acha que a vida é pensamento. Pensamento é ótimo, né? Pensamento nos ajuda. Mas eu preciso saber a qualidade do que eu sinto. Isso indica mais quem eu sou, o estágio que eu estou, do que os meus pensamentos. Porque no meu pensamento eu sou ótimo, eu sou perfeito. Mas e nos meus sentimentos? E mais ainda nas minhas ações, né? Então a gente precisa corrigir os pensamentos
mas principalmente trabalhar os sentimentos e as atitudes, tá? A dor nos faz repensar nossos atos e sentimentos, para que a gente busque o retorno à harmonia e à cura, né? O remédio nos auxilia, mas só a mudança interior nos trará a cura real de nós mesmos. Essa é a conclusão lá do Fonte Viva, né? Então, só para a gente finalizar, eu vou deixar um tempo para vocês comentarem, para a gente equilibrar os sentimentos, renovar os sentimentos, mesmo com as enfermidades. Olha só, a gente não se cura ficando livre das enfermidades. Às vezes a gente se cura tendo algumas enfermidades ainda. Mas a gente vai buscar a cura real, a cura definitiva. Não retomar aquele erro que nos fez adoecer. Se curar para auxiliar na cura do próximo, né? Ao me curar, eu posso ajudar na cura do próximo. Vá e não voltes a pecar. Vá e não voltes para o caminho errado, né? Então, essa é a nossa mensagem de hoje. E eu agradeço a vocês todos, né? O João, Maurício, a Dona Divina, o Tiãozinho, a Rejane, a Eulália, todos os nossos amigos, né? E deixar os parabéns para o Julião e para a Delice, que hoje é o aniversário deles, né? Quem puder contactá-los. Então, eu vou deixar em aberto para vocês comentarem. É só agradecer pelo encontro, pelas palavras. É uma noite muito agradável. Né? E muito obrigado. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. No início da nossa criação, né, a gente dependia muito dos outros para andar no caminho certo, saber qual era o caminho melhor para a gente, né? Mas com a nossa evolução, com as nossas possibilidades de hoje, de estudar, de vivenciar as coisas, né? A espiritualidade vai deixando para nós um pouquinho mais liberdade. Eles vão deixando a gente usar o nosso livre-arbítrio para que a gente faça as nossas escolhas, né? Então, hoje é muito importante a gente ter o acesso ao estudo, à educação, ao aprendizado, para que a gente não fique tão dependente da espiritualidade, né, como era no passado, para que a gente não fique dependente do próximo, né? Porque, às vezes, a pessoa, a maioria das coisas, ela mesma que pode fazer por ela mesma. É o trabalho que cabe a ela, né? Não tem como a gente fazer o trabalho por outra pessoa, se esclarecer por outra pessoa, né? Então, isso é muito importante, para mostrar que a gente precisa participar, precisa aprender, vivenciar, acertar, errar, né? Para colher a experiência, colher os frutos desse conhecimento, né? Da vida, tá? Então, essa é a mensagem. Gente, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade que eu vou aguardar. É interessante como você falou que mais no início, né? Então, o livre-arbítrio, ele era menos utilizado, né? Então, nos primórdios, né? Quando nós fomos criados, então nós não tínhamos muita escolha, né? Porque a gente predominava a emoção, os sentimentos ainda não predominavam. Então, a gente não tinha muito o livre-arbítrio, ou seja, já tinha, Deus deu o livre-arbítrio desde o começo, só que nós não tínhamos condições de escolha, né? Ele já tinha aquelas escolhas já praticamente prontas. E agora que nós vamos evoluindo mais, aí o nosso livre-arbítrio vai expandindo, né? Então, hoje, nós estamos numa fase, né, de provas e ações, em que o nosso livre-arbítrio é muito grande. É claro que não é completo, né? Ninguém tem livre-arbítrio completo. Tem escolhas que a gente quer fazer, que às vezes nós somos tolhidos, porque não é permitido, porque de repente nós queremos fazer um mal com uma pessoa e aquela pessoa não merece, não tem no seu karma, não tem no seu planejamento passar por aquilo. Então, o nosso livre-arbítrio é tolhido. Mas, no mais, a gente tem toda a liberdade de escolha. Geralmente, os amigos espirituais, eles não nos proíbem
de fazer o mal. Aconselham, instruem, né? Então, se nós quisermos nos envolver nos erros, nas dores, né? Porque a cura, né? Porque você falou hoje do processo de cura, então nós estamos no processo. Mesmo os erros que nós praticamos, é um processo de cura espiritual. E ao longo dessa caminhada, a gente vai trabalhando essa cura. Era isso. Mais alguém? Então, acho que é só, né, gente? Então, vamos já partir do nosso encerramento. Agradecemos muito nosso amigo Vladimir. Agradecemos muito a todos que estão presentes aqui nesse aplicativo. A presença de vocês é maravilhosa, tá? Que nos dá força, nos traz energias. A gente fica muito feliz com a presença. Que Deus possa parar. E agora nós vamos fazer a divisão, nós vamos passar o passe aqui e pedir nosso irmão Odilon para coordenar o passe à distância.